Abra comigo num livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 1. Nós leremos do versículo 1 em diante. Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Estas palavras de Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Este versículo de número 3, mais uma vez. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Nosso título nesta noite, baseado nestas palavras, é uma palavra aos despreocupados espirituais. O apóstolo Paulo, ou o escritor desta carta, ele inicia no capítulo 1 falando sobre gloriosas verdades. Ele fala que Jesus Cristo é maior do que os anjos. Ele nos diz que o Senhor Jesus Cristo, homem, é neste mundo Deus encarnado. Nele está a plenitude da divindade. Ele não deixou a sua divindade no céu para vir a este mundo. Ele permanece o Deus eterno. Ele é a imagem expressa da divindade. Ele é o resplendor da glória da divindade. Tendo declarado estas verdades, então ele segue para uma exortação aqui neste capítulo 2, onde nós iremos considerar, a partir do versículo 1 ao versículo de número 2, então do versículo 3 ao versículo de número 4, ele nos dá uma advertência muito direta. E ele diz essas palavras: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aqui o Evangelho é mencionado, é chamado de uma grande salvação. E aqui também o pecado é descrito nessas palavras: se não atentarmos para tão grande salvação. A palavra de Deus, o Evangelho, sempre traz esse contraste diante de nós. O pecado do ser humano, o Evangelho da graça redentora. Descrito aqui em uma grande salvação e o pecado descrito como negligência. Essa é uma palavra àqueles que estão despreocupados com o Evangelho. Uma palavra para os amigos do Evangelho, aqueles que permanecem meramente amigos do Evangelho. Tão grande salvação. Bem, a salvação que o Senhor Jesus Cristo trouxe é imensa, ela é grande, porque veja você, diz o autor desta carta, foi o próprio Deus que veio a este mundo. Não há uma outra salvação que alguém possa ter nesta vida física, de seus problemas, de suas dívidas, que pode ser comparada com esta. Porque esta não é a salvação de uma enfermidade física apenas, esta não é a salvação de um perigo, de uma dívida que pode te levar à cadeia. Esta é a salvação da alma que é eterna. Este é o resgate da alma eterna. Assim, não há uma salvação maior do que esta. Essa é uma salvação imensa, porque ela é revelada pelo próprio Deus. O autor nos diz que no passado Deus falou aos pais e aos profetas, mas nesses últimos dias em que ele escreve, ele falou através do próprio Senhor Jesus Cristo. Deus testemunhou. No passado ele enviou seus profetas, e os profetas testemunharam da salvação de Deus. Mas agora Deus falou, Ele próprio, vindo Ele a este mundo. Esta é uma salvação imensa.
Este é um caminho que conduz a Deus e não há nenhum outro, por isso é uma imensa, uma grande salvação. Ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade veio a este mundo. Você já parou para pensar um pouco sobre esta realidade? Que o próprio Deus precisou tomar um corpo e uma natureza humana para vir lidar com o pecado e salvar almas. Isso diz que o nosso pecado é imenso. E que a salvação que foi operada pelo Senhor Jesus Cristo é imensa. É tão grande que muitas vezes nós não percebemos, nós não conseguimos encompassar em um relance de olhar a magnitude do que o Senhor Jesus Cristo alcançou por nós. Se não atentarmos para tão grande salvação, como escaparemos? Essa é uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica é uma pergunta que não exige uma resposta. Ela já traz em si a resposta. É uma declaração, melhor, uma pergunta, uma declaração em forma de pergunta. Observe o que ele está dizendo. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? E a resposta, é claro, nós não escaparemos. E é isso que ele segue para argumentar. Nós não escaparemos se nós não atentarmos para a salvação revelada por Deus através de Jesus Cristo. Aqui está a advertência. Não atentar para ela. Porque, bem, ela está aí diante de cada um de nós. Está ali o meio de escape, de salvação. Eu estou dentro de uma casa em chamas. A fumaça aumenta, eu me agacho porque a fumaça é mais pesada, quente, ela sobe, eu tento respirar o ar que está ali no chão, a fumaça começa a intensificar, eu começo a tossir, o fogo vem e eu vejo então uma janela e diante de mim está um escape, uma salvação. Mas o fogo está chegando e no lugar de atentar para este escape, para esta salvação do fogo, eu fico preocupado em buscar ali meus pertences, minhas joias ou o que quer que eu tenha de estima material naquela casa. Como então eu escaparei uma vez que o fogo se aproxime de mim? Ali estou eu, sequestrado, serei morto, um resgate é pedido e de repente os sequestradores, por alguma razão, cochilam e eu tenho um escape. Mas se eu não atentar para o momento, para a oportunidade, para o escape provido, como eu escaparei dessa morte? Essa é a ideia, essa é a ilustração aqui. E ele argumenta dizendo que na primeira admoestação de Deus ao ser humano, os anjos ministraram, a lei foi dada e todas aquelas pessoas que não atentaram para a lei de Deus foram destruídas, foram consumidas. E nós lemos a história de Israel no livro de Crônica, de Números, por exemplo, em Êxodo. E a maneira como o Senhor destruiu aqueles homens, de tal maneira que a terra se abria e engolia pessoas que não atentavam para esta salvação. Assim, se aquelas pessoas que receberam a lei de Deus, não atentando elas, foram punidas, argumenta o autor, como nós hoje escaparemos da condenação se não atentarmos para esta salvação que, veja você, foi declarada pelo próprio Deus eterno que se encarnou neste mundo, o Senhor Jesus Cristo. Como alguém pode chegar a esse ponto de negligenciar tão grande salvação? Como escaparemos nós se não atentarmos? Isto é, ali está, eu sei que este é o meio de salvação, mas eu negligencio. Eu não atento no sentido de lançar mão e segurar este bote salva-vidas e colocar este colete. Essa é a minha atitude. Eu vejo, eu entendo, eu sei que este é o meio que conduz à vida eterna, mas eu o negligencio. De que outra maneira alguém pode ser salvo se este é o único meio de salvação? É a pergunta. Como pode alguém chegar a este ponto, tendo ouvido o Evangelho tantas e tantas vezes, e terminar seus dias condenado? É uma pergunta muito solene. Deixe-me sugerir algumas razões. Uma pessoa pode negligenciar uma salvação tão grande por ser gratuita, por ser oferecida sem mérito humano, tão imensa, do próprio Salvador. Uma pessoa pode entender, ouvir, mas negligenciar, sabendo que a mensagem do Evangelho é verdadeira, mas esta pessoa não fica alarmada com a mensagem. Querido amigo, ouvir a mensagem do Evangelho e concordar com ela
torna a nossa condenação maior se nós a negligenciamos. Ter sentado na igreja sob a pregação do Evangelho, tê-la ouvida de pais e mães piedosos, tendo lido a palavra de Deus e compreendido a palavra de Deus, então colocado de lado, negligenciado este meio de salvação, torna a nossa condenação duplamente pior. Você ouve sobre a salvação, você confessou um dia que cria nisto, que é verdade esse caminho é o que conduz à vida, não é aquele, não é aquele lá. Agora eu entendo, a Bíblia tem a verdade. Se Deus pudesse acessar, Ele pode. Somente algumas orações que você fez no passado, onde você declarou: Senhor, a tua palavra é a verdade, o Senhor Jesus é o Salvador, você confessou isso, isto é, você viu que o caminho de salvação é este revelado por Deus, e ainda assim o negligenciou. Como pode alguém chegar a esse ponto de negligenciar tão grande salvação, desta maneira? Ouvir esta mensagem de vida ou morte e não se alarmar. E não se alarmar com o fato de que se eu não fui ao Senhor em arrependimento de pecados, eu permaneço condenado. Essa é uma maneira de não atentar para a mensagem. Uma outra maneira de negligenciar tão grande salvação é não pensar com seriedade sobre o destino da alma na morte. Esta é uma verdade absoluta, a morte está vindo em nossa direção e nós indo na direção dela. Você ouve o Evangelho, mas você não para considerar qual será o destino eterno da minha alma. Veja, querido amigo, uma coisa é o desejo que eu tenho, outra coisa é o fato, é a realidade. Tenho certeza que todos aqui desejam o céu e a vida eterna. Quem desejaria as trevas e as chamas eternas? Mas você já parou para pensar, hoje, nesse estado, nesse momento da tua vida, qual é o destino eterno dela? Se o Senhor te chamasse agora, nesse instante, você faz com seriedade essas perguntas a si mesmo, ou você se esquiva delas? Não quero pensar sobre elas. Como alguém que tem uma dívida a pagar e não quer pensar sobre ela porque é doloroso, você não pensa sobre o destino eterno da alma? Há um realismo, você encara esta verdade. Essa pergunta pode ser feita agora, ela deve ser feita agora. Se o Senhor me chamar aqui neste momento, qual será o destino da tua alma? A pergunta não é o que você deseja, para onde você deseja ir. Não, a pergunta é, no estado em que você se encontra, para onde você iria? Condenação ou salvação? Assim uma pessoa pode negligenciar esta salvação, por não pensar sobre o destino da sua alma, o seu estado espiritual, hoje, agora, deixar para amanhã, deixar para depois. Primeiro eu preciso resolver isso, primeiro eu preciso alcançar isso, primeiro eu preciso melhorar isso, aquilo, há tanta coisa, está tão distante, há muitas fases até chegar o momento em que eu vou buscar o Senhor. Essa é uma maneira de negligenciar, porque isso é auto-engano. Você está tomando como garantido, como certo, algo que você não sabe. Talvez você não chegue lá, talvez a tua vida tenha que terminar no meio do caminho. A nós não pertence o dia de amanhã. Nós não sabemos o momento exato, o dia da nossa partida, quando o Senhor nos chamará. Assim, negligenciar o autoexame e me perguntar com toda a seriedade e honestidade nesta hora aqui, se o Senhor me chamar, eu ainda não fui salvo, eu não posso afirmar, eu não tenho certeza de vida eterna, se este é o teu caso. E você segue pelos dias imaginando que coisas boas nesta vida virão, e de alguma maneira o vento vai te levar a buscar ao Senhor em alguma situação, quando o comando é hoje. Como seremos salvos? Como escaparemos de tão grande condenação? Uma outra maneira em que uma pessoa pode negligenciar a salvação que está diante dela é ouvir a mensagem do Evangelho e não dar a devida estima e apreciação a esta mensagem. Por exemplo, ouvir a pregação, o ensino da palavra de Deus, como quem senta sobre uma palestra de algum profissional em uma determinada área que está explicando alguma coisa. Isso pode ser relevante para mim, eu tenho a opção de escolher implementar isso aqui na minha vida, no meu trabalho, ou não. Não dar a estima correta a esta mensagem, como sendo do próprio Deus, a palavra de Deus, tendo Ele falado,
Ele enviou o seu Filho, e as suas palavras de vida foram registradas aqui. Eu ouço o Evangelho como uma mensagem, como qualquer outra. Isso não me afeta. É sua maneira de negligenciar tão grande salvação. Não considerar o Evangelho como eu deveria considerar, como uma mensagem de vida ou morte. Sim, uma mensagem de salvação, de bênção, de vida. Mas ela traz um "se" com ela. Se hoje ouvirdes a tua voz, todo aquele que nele crê, todo aquele que invocar ao Senhor, esquecer que há um condicional aqui. E o condicional é encarar os meus pecados e ir ao Senhor como um pecador necessitado e clamar a Ele. Esta é uma maneira de negligenciar tão grande salvação. Uma outra maneira de negligenciar tão grande salvação, e isso acontece muito, e eu creio que aconteceu muito comigo antes do Senhor me chamar, é ouvir o Evangelho, mas não como para si mesmo. O Evangelho é ouvido como para outra pessoa. Eu estou ouvindo, mas eu estou pensando em outras pessoas. Por que ele não responde ao Evangelho? Porque ela não encara os seus pecados. Ouvir o Evangelho como que sendo pregado para outros, e não para mim pessoalmente. Esta é uma maneira de negligenciar tão grande salvação. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo de número 3 e 4, o apóstolo Paulo diz essas palavras: mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não se resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, isto é, para aqueles que ainda estão no caminho de perdição, está encoberto. Por que está encoberto o Evangelho quando ele é pregado diante destas pessoas? Porque eles ouvem o Evangelho não como para si, mas como para uma outra pessoa. E de alguma maneira a nossa mente, o nosso coração pecaminoso nos engana, de tal forma que nós conseguimos ouvir o Evangelho, concordá-lo, aplicando a outra pessoa e não a nós. E diante de você está o chamado para a vida eterna, e eu negligencio, não tomando para mim mesmo. Essa é uma maneira de negligenciar tão grande salvação. Uma outra maneira de negligenciar é não considerar quem declarou essa mensagem. Perceba você, a razão disso é o amor por este mundo. É o amor por esta vida. Ó, querido amigo, será que não é esta a maior dificuldade que nós temos? A palavra de Deus, ela soa de uma maneira clara, os argumentos do Evangelho soam ao nosso coração, ao nosso entendimento, o Espírito de Deus constrange a alma, nos faz ver, mas o poder que este mundo tem é tão grande, que nós não queremos pensar com clareza. O que eu quero dizer por mundo? Eu quero dizer a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Oh, mas se eu encarar o meu pecado agora, isso quer dizer virar as costas para os meus pecados. Eu não quero isso. Na verdade, não os chamamos de pecado, são estas coisas que eu gosto muito, me trazem grande prazer carnal. E eu sei que há um Deus, eu concordo que o Evangelho é verdadeiro, mas eu quero os dois, eu quero o pecado, eu quero o mundo, eu quero continuar em minha fornicação e adorar ao Deus Santo. Eu quero continuar em minha desonestidade no trabalho, porque eu tenho recursos a ganhar, eu tenho portas a serem abertas, e ao mesmo tempo eu quero Deus em minha vida e a sua bênção. Amor pelo mundo, uma decisão de permanecer no pecado enquanto se aproxima de Deus. Isto é brincar com a palavra de Deus, isto é negligenciar uma salvação que está colocada diante de você. E a pergunta então será essa? É esta, perdão. Como você escapará desta condenação que virá? Negligenciando tão grande salvação. Uma maneira de negligenciar o perdão de Deus oferecido gratuitamente é não considerar, querido amigo, quem declarou esta mensagem. Oh, se somente nós considerássemos. Esse é o maior argumento do escritor no capítulo 1. Observa o que ele diz. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas sobre a salvação, a nós falou-nos nestes últimos dias, por quem? Veja quem declarou o Evangelho.
pelo Filho. Quem é Ele? Quem trouxe esta mensagem? Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, o Senhor. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Foi o Filho quem declarou este caminho. Todo aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Foi o Senhor Jesus, não foi um pregador, não foi um mero homem. O autor está dizendo, veja você, foi o Filho de Deus quem pregou, quem trouxe essa verdade. Há uma relação filial aqui. As revelações anteriores foram profetas, mas agora o Filho, ele foi constituído, nos diz, como herdeiro, isto é, ele é o dono de todas as coisas. Quem declara este caminho de salvação, esta verdade tão grande, é o próprio herdeiro de todas as coisas. Nos é dito então que ele criou o mundo. Versículo 2, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Todas as leis que sustentam este universo criado, foi ele quem traçou e desenvolveu. É ele quem mantém em ordem. Quem declara que eu sou um pecador diante de Deus e que se eu negligenciar esta salvação eu estou condenado, é o Criador dos céus e da terra, não é apenas esse pastor aqui. Eu negligencio isso, como eu posso escapar dessa condenação que virá? Então ele nos diz que este que declara esta salvação tão grande é o resplendor da sua glória, isto é, da glória de Deus. Está no plural, na verdade, no grego, doxa. O resplendor. Em Jesus Cristo, nós vemos a glória da Trindade. Ele resplandece ao ser humano as glórias de Deus. Justiça, amor, poder criativo, vida, verdade. Estas palavras não vieram de um filósofo. É o próprio Deus falando. E nos é dito que ele também é a expressa imagem da pessoa de Deus. Veja, note que ele não diz que ele é o reflexo. O sol reflete no espelho e o espelho emana a luz. Não. Em Jesus Cristo nós temos uma amostra nele, em sua pessoa, do próprio caráter e substância da divindade. Em outras palavras, Jesus Cristo é igual a Deus porque Ele é Deus. É Ele quem está falando aqui, querido amigo. Você negligencia isso? Em sua mente e imaginação, quando você pensa sobre o Senhor Jesus Cristo, quem você vê? Uma pintura católica romana ou dos mormons? Uma pessoa frágil, fraca, um tanto efeminada? Um mero ser humano, um hippie andando de cima para baixo? Um profeta? Não! Talvez seja por isso que você ainda não respondeu a esse evangelho. Você não percebeu que esta é a própria palavra do teu Criador, que também um dia se assentará para julgar. E é por isso que talvez você continue negligenciando, mesmo até aqui, uma salvação que te é oferecida gratuitamente, baseada em verdadeiro arrependimento de pecados para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Nos é dito que Ele fez a purificação de pecados, versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. O registro, a consciência culpada, o salário, a paga de uma vida de pecados, Ele recebeu sobre si. E pela sua morte, a culpa é removida. Ele fez por Ele mesmo, pessoalmente. Ele não enviou um anjo a este mundo. Ele não chamou um homem nascido em pecado e colocou sobre este homem o papel e a missão de ser o salvador do mundo. Não. O próprio Deus precisou vir a este mundo. Essa é uma das coisas mais magníficas que nós podemos pensar a respeito. Deus eterno andou neste mundo. É difícil tentar ilustrar e expressar o sentimento que é pensar sobre isso. Eu não sei quão próximo você já chegou desta realidade. Me recordo há uns 12, 13, 14 anos atrás, estando em Jerusalém com minha esposa, 13 anos atrás,
E há ali uma parte onde está sendo escavado junto ao antigo muro de Jerusalém, que é uma escadaria. Ali está o Muro das Lamentações, que é uma barreira para o templo, construído por Herodes. E uma grande escadaria foi descoberta ali. E nessa escadaria, as pessoas vinham de todo Israel e do mundo inteiro para subir ao templo e adorar ao Senhor nas festas estabelecidas. E sabe quem subiu, pisou naquelas pedras ali? Muitas e muitas vezes para entrar no templo. O Senhor que criou aquelas pedras. Não é tremendo, querido amigo? Você negligencia esta salvação quando se esquece que aqui está a palavra do próprio Criador. Pense sobre um meteoro, algo de outro planeta que não pertence aqui. Essa é a minha ilustração mais simples possível. Este livro, ele não é meramente terreno. Este evangelho não é a ideia interessante, inteligente de algum homem. Esta é uma palavra, uma mensagem que ninguém descobriu, que ninguém poderia ter formulado, que a mente humana jamais poderia ter desenvolvido. Ela vem do alto, algo aqui divino. Mas se você negligencia essa autoridade, esta verdade, de que maneira você vai crer nessas palavras e se submeter a ela? Essa é uma maneira de negligenciar essa salvação. Mas há outras maneiras também. Nos é dito que o Senhor Jesus se assentou à destra da majestade nos altos. Em outras palavras, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele subiu ao céu, Ele completou sua missão. Deus o Pai, a Trindade, satisfeito com a obra do seu Filho. E tudo isso mostra a superioridade desta última palavra de Deus por seu Filho, comparada à revelação anterior. Agora veja você. Aqui diante de todos nós estão várias pessoas cujo testemunho de conversão tive o privilégio de ler e de observar. E você possivelmente conhece pessoalmente alguns desses amigos e irmãos aqui e teve o privilégio de ver a maneira como Deus salvou estes queridos irmãos. Você não só aprendeu da palavra de Deus, ouviu o Evangelho, mas você viu sinais, milagres, coisas poderosas. Observe o argumento, versículo 4. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Ele está dizendo que o Senhor Jesus Cristo veio, proclamou a verdade, anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos, os discípulos, e então em Pentecostes, Deus testemunhando com eles com milagres e sinais. Você tem o registro da palavra de Deus, a voz de Deus na consciência, a prova na criação de que há um Criador, e muito possivelmente você viu a obra miraculosa do Espírito Santo transformando a vida de uma pessoa. E você negligencia isso também, que Deus salva de fato, e que Ele transforma de fato, e que a salvação é possível de fato, ela é real, e ainda assim você não atenta e segue negligenciando. Como você escapará daquele dia de juízo? Pergunta a palavra de Deus. Há uma outra maneira de negligenciar: amor pelo pecado, pecados secretos, e você não tem a intenção de deixá-los. Ninguém sabe, as pessoas suspeitam, mas você não está nem aí. E você não tem a intenção de deixá-los. Você é ousado, talvez, em buscar a Deus, em vir diante do santo Deus, não compreende a santidade de Deus. Por quê? Porque o pecado nos engana. Eu posso imaginar que eu posso andar quebrando a lei de Deus, pecando contra o Senhor ao longo da semana, e então vir à presença dEle, adorá-lo e tudo está ok. Por quê? Tudo está ok? Bem, porque nada aconteceu comigo. Ele não mandou um raio do céu e me matou ali. Bom, se nada aconteceu, então eu posso seguir como eu estou. Você negligencia a paciência de Deus por causa do pecado. Querido amigo, isso é muito sério. Uma outra maneira de negligenciar, de não atentar para a salvação oferecida, são falsas doutrinas, falso ensino. E Satanás é o mestre em falso ensino. Uma delas é de que uma pessoa pode agradar a Deus
com seus próprios méritos pessoais, sendo uma boa pessoa, em outras palavras. Isso é um falso ensino, isso é uma mentira satânica. E como isso me faz negligenciar a salvação? Da seguinte maneira, a palavra de Deus diz que a salvação é por meio da fé em Cristo, arrependimento, isto não vem das obras, vem de Deus, eu devo buscar dele o perdão e a misericórdia. Mas eu fico com essa ideia na cabeça, que me foi ensinado de alguma maneira, que se eu fizer o meu melhor, e for um bom cidadão, então Deus vai olhar para mim e vai, poxa, ele não foi tão mal assim, eu vou deixá-lo entrar no meu céu. Esta é uma mentira satânica. E assim você negligencia o chamado arrependimento que conduz à salvação. Há tantas maneiras, tantas maneiras. Outra maneira é não se esforçar para se aproximar de Deus. Desprezar tantas evidências de que Deus está falando com você através da palavra, que o Evangelho é dirigido a você. Essa é a maneira de negligenciar a salvação oferecida domingo após domingo, semana após semana pelo Senhor. E o Senhor ilustra outras maneiras de negligenciar esta salvação em sua parábola, intitulada de A Parábola do Semeador. Você se recorda, ali está a semente lançada do Evangelho. A pessoa ouve o Evangelho, a semente é lançada. Então o Senhor diz que a pessoa negligenciou. Por quê? Porque ela é muito superficial. A semente que cai numa terrinha fininha embaixo só tem pedra. Essa pessoa, tudo que importa para ela é o que as pessoas falam sobre ele, sobre ela. Como eu serei notado amanhã? O que eu poderei ter, comprar, consumir, adquirir, experimentar? Ela é superficial, é epitelial. O que importa é apenas as notícias no jornal sobre como vai ser a economia, se o dólar está bom ou está mal. Ela vive na superfície da terra. Coisas profundas não lhe tocam. Pensar e falar sobre a alma é entediante, é um negócio que eu não posso ver, comer, tocar. O que me importa é o que eu posso ser, ter, experimentar, ver. Isso que me importa. E assim eu negligencio a salvação. Porque ela é espiritual, ela fala sobre arrependimento de pecados, Deus que se fez homem, submeter-me ao Senhor, e assim estes negligenciam a salvação. E ele então menciona outros que receberam a palavra de Deus e ouviram pela primeira vez o Evangelho, e por não terem ouvido antes, quando eles ouviram, eles ficaram tão alegres, tão felizes, que há um meio de perdão e salvação. Então eles saíram dali com aquela alegria e os cuidados desta vida, e a cobiça pelas riquezas. Como é que eu vou prosperar? Como é que eu vou ser empresário? Como é que eu vou me dar bem? Como é que eu vou ter sucesso? Minha mente está nisso, e nisso, e nisso, e nisso. E aquela semente inicial, ela é sufocada. Ela morre, ela é negligenciada. Ele diz que uma outra maneira, lá no início da parábola, é: eu ouço a palavra de Deus, então Satanás vem e tira da minha mente. A semente foi lançada, caiu no chão duro, não pegou raiz, as aves dos céus vêm e tomam. Eu ouço a palavra que é lançada nesta noite, e eu saio daqui para ir para a pizzaria, me alegrar, ou sentar na frente da televisão e assistir o Fantástico ou qualquer outra coisa, e a semente que foi lançada é varrida e lavada da minha alma. Por quê? Porque eu não tomei com seriedade o que eu ouvi. Eu negligenciei o caminho de vida eterna. Ó, queridos amigos, há tantas razões, mas ele adverte: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? E a resposta é: nós não escaparemos. Não haverá escape por causa da grandeza, da gravidade desta mensagem. Ela é uma mensagem sobre eternidade, ou com Deus ou no inferno. Não há como escapar. Não haverá escape, porque esta mensagem, veja você, ela revela algo que o universo, que os anjos não conheciam, que só pôde ser revelado, demonstrado, por causa do pecado. O amor de Deus, a misericórdia de Deus. Esta mensagem fala sobre o amor de Deus revelado no Evangelho. E você a desprezou. E você desprezou o amor de Deus revelado. Assim não há escape.
Não há outro meio. Não haverá escape, porque esta mensagem é uma promessa de Deus. Creia e será salvo. Não creia, permaneça condenado. E Deus não é homem para mentir e para mudar. Por isso não há escape desta condenação se eu negligenciar essa palavra. Não há escape, querido amigo, porque não há outro meio de salvação. Este é o único meio. Não há uma outra porta de escape aberta para fora das chamas. Uma única porta, ela é estreita. Eu devo passar por ela, somente por ela. Não há um atalho. É muito triste e cruel ouvir a declaração de certos autoproclamados teólogos, que quando são confrontados pelo mundo ou por uma outra religião a respeito dessas declarações dogmáticas da palavra de Deus, só Jesus Cristo salva, um só caminho, o que eles fazem? Eles transigem a verdade. Não, eu creio que Deus tem, além da porta de entrada no céu, uma escada de incêndio, de escape, para aqueles que não creem no Senhor Jesus, mas são boas pessoas de outra religião ou que viveram bem neste mundo. Essa é uma mentira de um filho de Satanás. Não há um outro caminho, uma outra porta. E se você a negligencia, não se engane. Não se engane com jogos psicológicos, tentando tirar e colocar um escudo de ideias e pensamentos diante desta mensagem. Se você está fazendo isso, na verdade, você está entregando o jogo, porque eu não conheço a tua vida. Se esta mensagem te constrange, é porque ela fala a tua consciência. E você ainda se negligencia. Se Deus revela o meu pecado, é porque Ele tem um perdão para mim, e você negligencia isso. O orgulho é tão grande, queridos amigos. Não haverá escape, diz a palavra de Deus, porque não há mais sacrifício pelo pecado além daquele que o Senhor Jesus Cristo ofereceu. Naquele dia na eternidade, se você partir para aquele dia sem o perdão de Deus, sem ter buscado o perdão, a reconciliação, a purificação dos teus pecados através dos méritos de Cristo, e se por acaso, naquela corte de justiça eterna, isso não acontecerá, mas ilustrando, supondo que aconteça, depois de tudo que foi colocado diante de você, a revelação da tua alma, dos teus pecados, te for perguntado, o que você tem a dizer diante de tudo isso? Sabe o que acontecerá? Nada. Você ficará sem palavras. A tua consciência gritará dentro de você. E sem palavras, você será banido da presença do Senhor. Não haverá debate, não haverá argumentação, não há nem mesmo um advogado ao teu lado ali. Você negligenciou, você não atentou, você não foi ao Salvador como um pecador convicto, envergonhado, clamando por vida e salvação. Não há escape. Às vezes eu penso sobre o inferno como um lugar imenso, terrível, triste, e é de fato, mas com alguns pisos e andares, alguns mais escuros que outros. E eu creio que os calabouços do inferno estão reservados para aqueles que ouviram o Evangelho e o negligenciaram. E não atentaram. E desprezaram o sangue de Cristo. E rejeitaram o Salvador. E amaram mais esta vida e o seu pecado do que a glória eterna, o amor de Deus rechaçado, uma nova vida rechaçada. Ouça essas palavras. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Meu querido amigo, irá completar 11 anos em que eu tenho tido o privilégio de pastorear este pequeno rebanho. E uma coisa que aperta o meu coração é pensar, imaginar que alguém dessa congregação, tendo ouvido o Evangelho, na eternidade, esteja lá, mas do outro lado da vida eterna.
Por que você irá negligenciar essa mensagem? Ela não te cobra absolutamente nada, a não ser que você entregue ao Senhor a tua vida. Em outras palavras, você dê a Ele esse coração condenado, perverso, para receber um novo. Ele não está dizendo, olha, você é um pecador, se afaste de mim. Ele está dizendo, vinde, pecadores, vinde. Eu vim para salvar pecadores. E você irá negligenciar essa salvação e partir para a eternidade hoje à noite ou amanhã sem Cristo, tendo ouvido tantas vezes e se privado da graça de Deus. Não é para mim. Eu viro as costas e entro na escuridão deste mundo para me perder com Ele. Que assim não seja com ninguém nesta noite. Tenha o Senhor misericórdia de nós. Vamos orar juntos. Ó bendito Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quão maravilhoso é o Teu Evangelho, que o Senhor tenha vindo para salvar aqueles que não podem e não conseguem salvar a si mesmos. Que Ele tenha vindo para pecadores e não para aqueles que se consideram justos. Às vezes não entendemos isto, Senhor, e fugimos desta verdade, exatamente por sermos pecadores. Ó nosso Deus, faz-nos entender, move em nós, quebra as correntes do pecado que nos atam a este mundo e à morte eterna. Nós clamamos em um nome pelos méritos do Senhor Jesus Cristo e para o Teu louvor. Amém.